Escuta as falas dele. O governo mais corrupto da história brasileira. Eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. Pessoal, vou mostrar a vocês aqui o porquê o PT, o Lula, a esquerda querem regular as redes sociais. Vejam só, eles trabalham de forma ferrenha e o Lula diz que vai regular de qualquer jeito as redes sociais. Porque existem coisas na internet que eles não podem apagar. E eles têm medo que as pessoas tomem conhecimento de tais coisas. Principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam só, pessoal, condenaram as pessoas do dia 8 a 14, 16, 17 anos, não foi? Agora, por que eles não querem falar e nem tocar nesse assunto aqui que o Fux falou no voto dele? Mas a imprensa não quer. Mas a internet guardou isso aqui para nós relembrar. Veja só isso aqui. O próprio William Bonner foi quem reportou isso aqui. O William Vac também falou. Bora relembrar alguns fatos que aconteceram aqui no nosso Brasil e que passaram impune pelo fato de serem de esquerda. Veja só se isso tudo não é uma perseguição política contra a direita, Bolsonaro e essas pessoas que estão presas por causa dos atos do dia 8. Bora relembrar isso aqui. O Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A própria Câmara, ao absolver mensaleiros, reforça a ideia de impunidade. O Executivo, ao afagar movimentos fora da lei, como o MST, vem sugerindo que muita coisa é tolerável. Não tem faltado indignação na sociedade brasileira frente à corrupção, descaso das autoridades, insegurança e impunidade. O que está faltando é transformar a indignação em cobrança dos responsáveis. Nas urnas, por exemplo. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus. Tudo isso aconteceu lá dentro do Congresso. Quebraram tudo, fizeram a arruaça, a esquerda, MST, tudo comandado pelo Lula. O Lula era a liderança desses movimentos e ainda hoje. O Guilherme Boulos é outro também, arruaceiro, deputado federal. Não sei como foi que ganhou, né? Também tem os votos dele lá, mas vejam só, eles querem esconder isso aqui e vejam as falas do ministro que condenou Bolsonaro. Veja as falas do ministro Flávio Dino que condenou Bolsonaro. Veja só se tem condição de uma pessoa dessa ser juiz do Supremo Tribunal Federal. Escuta as falas dele. O governo mais corrupto da história brasileira. Falando de Bolsonaro, do governo Bolsonaro. É o governo liderado por Jair Bolsonaro, que é o governo do orçamento secreto. Nunca se roubou tanto dinheiro federal no Brasil como nesses anos trágicos. É inacreditável, né? Essa pessoa, que é um terrível opositor de Bolsonaro, foi quem julgou Bolsonaro. Pergunto, qual foi a imparcialidade que ele usou para julgar Bolsonaro? É brincadeira. Vamos relembrar mais outro fato que saiu da boca do próprio ministro. Ele falou isso aqui. A internet guardou essas coisas para nós relembrar. Olha o que ele fala com relação a voto, urna, essas coisas todas, que hoje ele é contra, né? Me ajude a espalhar a verdade. Use a internet, converse com as pessoas. Vamos formar uma grande corrente do bem. Eles não enganam mais. 50 anos, cansou. Há um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser
melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? O Congresso estava certo. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título, porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Essa pessoa aqui, esse cidadão que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje trabalha contra o voto auditável, ele um dia, de forma declarada, disse que era para as urnas serem mais seguras, para terem um voto auditável. Ele defendia isso e agora não. Por quê? Qual é o interesse? Aí se for perguntar ele vai dizer, não, é porque hoje eu mudei o entendimento, porque com o passar do tempo, a tecnologia não sei o que, as urnas estão mais seguras e elas são... E ninguém pode desconfiar delas. Desconfie de tudo nesse mundo, só não desconfie das caixinhas. Elas são totalmente seguras. Erra o homem, as caixinhas não. Então hoje os ministros, de forma aberta, eles defendem que as caixinhas são totalmente seguras, não precisa de mais segurança, porque elas já garantem tudo, então não precisa de auditoria, nada disso. Por que será, né? Bora ouvir isso aqui que o William Vac, que é um dos melhores jornalistas hoje, independente, trabalha na CNN, mas ele é independente, ele tem uma posição. Eu gosto muito dos comentários dele, porque ele mostra ser uma pessoa totalmente imparcial com relação a comentários sobre esse desgoverno que aí está. Escuta o que o William Vac fala com relação ao desgoverno, ministros, essas coisas que você não escuta na Globo News, você não vai escutar na UOL. É difícil você achar um jornalista assim igual o William Vac. Tem outros por aí, mas dentro da CNN, eu acho que só escapa ele. Bolsonaro foi condenado por uma instituição, o Supremo, vista por larga parcela da população como ator e parte da luta política, responsável pela volta de Lula ao poder e nessa visão, executora de vingança e perseguição política. Não se sabe quem assumiria o lugar de Bolsonaro como líder de um vasto contingente político e eleitoral. Nem se isso será possível. Mas o descontentamento, a desconfiança em relação às instituições, a insatisfação com o sistema, tudo isso continua presente, forte e tem significativa representação popular. Nesse contexto, o julgamento e condenação são mais um capítulo no embate político, polarizado, radicalizado, luta em progressão, agora com a participação de uma potência estrangeira. Pois é, essa é a triste realidade, né? Um combinado de juízes ali, que de forma totalmente arbitrária, totalmente um jogo de cartas marcadas, como sempre eu ouvi falar. É um julgamento onde os juízes estavam com o maior sorriso no rosto, brincando um com o outro, no momento da votação das penas, estavam ali na maior alegria. Aí chega a Globo News para dizer, não, veja bem, é porque eles estavam muito cansados e no momento de descontração ali, eles fizeram, né? É brincadeira. Só no Brasil um negócio desse acontece. Não tem como dizer que o brasileiro vai acreditar em uma corte onde os julgadores são os piores inimigos da pessoa que eles estão julgando. Como é que entra um negócio na cabeça da pessoa? Dizer, não, isso aí foi isento. Não, esses juízes aí, eles estavam ali balizados na lei, na Constituição. Os advogados, eles mostraram documentos, provas, cerceamento dos advogados. Eles não tiveram tempo para estudar todo o material que foi disponível. O que foi disponível, porque nem tudo foi disponível. Então,
O Fux está sendo taxado hoje como um juiz que foi parcial, um juiz que quis passar pano. O Fux está sendo taxado dentro do Supremo pelaquela corte agora, por aqueles juízes, está sendo taxado como uma pessoa irrelevante. O Fux agora está sendo taxado como um juiz que não merece a toga que usa. O Fux não quis defender Bolsonaro com aquele julgamento dele, com aquele voto dele. Não foi para defender Bolsonaro. Aquele voto extenso de Fux, como jornalistas e analistas falam, aquilo ali foi para demonstrar e derrubar todas as narrativas do julgamento que estaria sendo feito, que foi feito, aliás. O Fux simplesmente ele disse: eu não vou defender Bolsonaro, eu vou derrubar essa narrativa de vocês que estão julgando uma pessoa com base em narrativas. E mostrou ponto a ponto, foi sensacional. 10 horas de volta, foi 12. Demora terrível, mas foi ponto a ponto. E hoje ele está sendo criticado pela UOL, pela Globo News, e tem que ser criticado mesmo. Porque se ele tivesse votado junto com Alexandre de Moraes, estavam pegando ele nos braços, dizendo que ele é um juiz sensacional e fez justiça e não sei o quê. Conversa fiada. É inacreditável. Isso é só no Brasil que isso acontece. Escuta isso aqui. Essa comparação do Brasil com a Alemanha que esse jornalista vai fazer com relação ao que Alexandre de Moraes fez nessa perseguição política toda. Veja só, há uma semelhança, e é porque eles são defensores da democracia, defensores da liberdade, são defensores, né, da Constituição. Mas veja a comparação que ele faz aqui com relação à Alemanha. Preste atenção no que Caivano vai ler agora e você diga se isso é Brasil ou é outro país que ele já adiantou, a Alemanha. Vamos lá. Um ex-presidiário, vai contando nos dedinhos aí, um ex-presidiário saído da prisão para disputar uma eleição. Segundo, uma eleição tumultuada, para ser muito educado, nada imparcial e onde pairam suspeitas na contagem. Terceiro, um evento marcante que altera a percepção da opinião pública, ou seja, do povo, quanto a inimigos da democracia. Quarto, somente um ministro gordo e de óculos sabe a verdade dos fatos. Quem será? Presenciou, viu, assistiu. Quinto, prisões em massa. Sexto, um decreto de intervenção na mesma noite. Sétimo, uma minuta de golpe encontrada na sede de um partido. Oitavo, cassação de parlamentares. E nono, julgamento espetacular dos inimigos da democracia. 9 dedos é golpe. Pois é, e as pessoas... Gostei dessa última comparação que ele fez. Ele trouxe 9 exemplos e colocou ali 1 a menos, 9 dedos, simbolizando o Lula, né? Olha esse comentário desse jornalista também, que é sensacional. O pessoal da Oeste são um pessoal que sabe fazer uma análise sem paixão. Claro, se é da direita, claro que é. Mas veja a análise, porque eles derrubam essas narrativas que é construída pela esquerda todos os dias. Veja só. As pessoas perguntam pra gente, tem salvação? Tem solução? Claro que tem. A solução para essa crise é política. Se o Congresso Nacional tomar vergonha na cara, ele tem lá instrumentos para cancelar, suspender, acabar com essa lei do Estado Democrático do Direito, principalmente os artigos 359 L e M do Código Penal, que causaram essas condenações. Se você tornar esses artigos sem efeito, acabou, não tem mais crime. É isso que tem que ser feito. Antes até da anistia. E tem projeto de lei já do senador astronauta Marcos Pontes para essa finalidade. Então, por que o Congresso não resolve? Porque é incompetente, porque não quer trabalhar, porque não sabe resolver as coisas como elas precisam ser resolvidas. E aí, junto com isso, a luta pela anistia. É necessária uma anistia para pacificar, para botar o fim nessa história, nessa guerra sem fim,
que se criou entre o Supremo Tribunal Federal e os outros poderes, principalmente o legislativo. Os poderes republicanos no Brasil são interdependentes. Então, um não pode ser mais independente do que o outro. A questão é o Hugo Mota, né? O Hugo Mota é aquela coisa, eu não sei nem dizer bem, não sei se é rabo preso, não sei se é covardia, não sei se ele não quer, não sei se ele tem algum acordo com o Lula, com o STF, não sei. Porque até agora ele está sentado em cima desse assunto da anistia, não pauta, e fica com aquela conversa fiada, e entra ano e sai ano. E ele tem consciência das pessoas que estão presas de forma injusta, ele tem consciência de que houve uma perseguição política, ele tem consciência. Mas assim como o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota está sentando em cima da anistia. É os dois, parece que combinaram, né? O Hugo Mota senta em cima da anistia e o Alcolumbre senta em cima do impeachment. Eu acho que fizeram uma coisa, ó. Nem tu sai, nem eu saio. Bora segurar isso aí. Bora segurar essa onda. Ou ameaças que vêm de Alexandre de Moraes. Ó, nenhum dos dois vai pautar esse assunto. Se pautar, já sabe, né? Eu puxo a gaveta e vou investigar cada um de vocês. Então pode ser isso. Isso é só hipóteses que eu vou dando aqui. Porque, poxa, até quando o povo vai ficar sofrendo? Quem vandalizou tem que pagar pelo que fez. Agora, essas penas são desproporcionais. Isso é fato. Isso não tem nem o que tá dizendo aqui. É um fato. E o Alexandre de Moraes já disse, já no julgamento dele, não vale anistia, não cabe. Ele já decretou já. Então, e eu acho que se caso, vamos supor que se o Alcolumbre não, o Hugo Mota pautar a anistia e ela passar na Câmara, não duvido de que venha o dedo do STF para dizer, bora anular isso, não vale, aqui não, o Brasil tem que ser justo, vamos colocar a lei. Eles passam por cima da lei para cumprir a lei, que eles mesmos criam lá dentro do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. Rodrigo Constantino, sensacional. Gosto também das análises que ele faz com relação ao desgoverno, ao que vem dos Estados Unidos, aos ministros, ao governo Lula. Bora escutar essa análise de Rodrigo Constantino também. O Donald Trump estava aguardando esse julgamento. O Brasil, o caos está certo, o Brasil não é a prioridade, tem muita coisa acontecendo agora, ainda mais com o assassinato do Charlie Kirk, que era um amigo pessoal do próprio Donald Trump, que incendiou o país aqui, né? Então tem muita coisa acontecendo, mas ele vai dar um jeito de colocar o Brasil nessa lista de ações a serem tomadas, porque ele tinha feito essa ameaça, né? Falando que a grande pauta em relação ao Brasil, inclusive para as tarifas, era a questão institucional, a caça às bruxas, a perseguição ao Bolsonaro, e o julgamento teatral político culminando na condenação e na eventual e iminente prisão de Jair Bolsonaro, é óbvio que era o fator relevante que estava sendo aguardado para algum tipo de reação da Casa Branca. Então eu imagino sim, e espero, né, que venha alguma coisa. Até agora estamos na expectativa aí de sanções estendidas à família do ministro Alexandre de Moraes, porque até agora foi apenas direcionada a ele, mas eu acho que novos ministros também podem ser sancionados. Isso não deveria ser descartado, porque aquilo que o Fux escancarou para o Brasil todo ver, os americanos também viram e já sabiam. Né? É um julgamento político, é um julgamento teatral, que não teve voto técnico, que teve uma perseguição política a Jair Bolsonaro. E isso é exatamente aquilo que o Trump deixou claro que não aceitaria no Brasil. Interessante que esse voto do Fux, eu acho que realmente, de acordo com o que o Constantino disse aqui, foi uma maneira de mostrar, não de defender Bolsonaro, mas de mostrar, eu vou mostrar de forma técnica, eu vou fazer uma mostra aqui que vai demorar um pouco, tenham paciência comigo, mas eu vou mostrar as narrativas que foram levantadas contra Bolsonaro e todo aquele núcleo ali que estava com ele. Vou mostrar para o mundo que o que estão fazendo aqui no Brasil não é um julgamento, é uma inquisição. Eu vou mostrar para o mundo que as pessoas que estão julgando o Bolsonaro, o general Heleno e todos os outros que estavam com ele é uma perseguição política.
Por quê? Porque o G. Dias, que as imagens mostram que ele estava lá passeando como se nada tivesse acontecido, na maior calma, na maior tranquilidade, por que o G. Dias não foi investigado? Por que o G. Dias não foi julgado, não foi preso? Por que será? Porque tem a proteção do Lula? Porque é de esquerda? Porque nós vimos aí, quem é da direita, quem defende Bolsonaro, quem está na linha ideológica de direita aqui no Brasil é perseguido, é claro. O G. Dias, que era o ex-ministro do Lula, do gabinete institucional, está preso, solto, está na sua casa totalmente tranquilo, não respondeu a nada. Flávio Dino, que tinha acesso a todas as câmaras do Ministério, né, da Segurança Pública, também não prestou conta de nada, apagou as imagens, ninguém sabe de nada, ninguém presta conta de nada, ficou por isso mesmo ali, ó. Se os dois votaram junto, porque é aquela coisa, votaram casadinho. Ô, Moraes, o que tu vota eu voto. Ah, Moraes, tu vai condenar 500 anos, eu condeno também. Tudo casadinho ali, nós vimos claramente. Eles votaram de forma debochada. Isso ficou nítido, isso ficou claro para o mundo. Agora, quem vai interrogar esses ministros? Ninguém. Não tem quem interrogue. A última instância, depois que baterem o martelo, não tem mais para quem recorrer. O Fux foi que deu o voto. O Fux foi que, se é que eu posso usar essa analogia assim, deixou a brecha. Ó, o meu voto vai ser uma brecha para que os advogados recorram. A brecha para que sejam questionados. A brecha para que dentro de tudo o que o Fux falou seja analisado e dizer, ó, por que o Fux mostrou isso e simplesmente vocês passaram por cima de tudo? Porque qual foi a análise desses 4 que julgaram? Do Dino, Carmen Lúcia, Zanin e Alexandre de Moraes. Qual foi a análise técnica que eles fizeram na hora do julgamento? Não fizeram análise nenhuma, eles foram colocando as narrativas. E eles estavam com pressa para fazer esse julgamento o mais rápido possível. O Fux mostrou isso. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgá-los, porque eles não têm foro, já deixaram os cargos. O Fux deixou isso muito claro. Nós não temos competência. Segundo, a primeira turma não tinha competência, que se fosse para julgar tinha que ser no plenário, diante de todos. Então, outra incompetência. E fora os outros argumentos que ele usou de forma clara dentro da lei. Mas isso é ignorado, ninguém quer saber. O Fux, que um dia foi aplaudido, hoje é hostilizado pela imprensa e por todo mundo. É inacreditável, mas é o Brasil que nós estamos vivendo. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.